É. Como é que foi esse seu contato com o Tite? Conta um pouquinho pra gente, que é um Tite começando carreira também, como você, né? O Tite, na realidade, Flávio, isso pouca gente sabe, o Tite estava recomeçando a carreira dele. Porque ele teve uma história como jogador, inclusive no Aham. Caxias, Portuguesa, Guarani de Campinas, uma série de clubes, e jogava muito, pelo que o pessoal falava. Sim, depois machucou o joelho, foi Isso. terrível. E aí ele iniciou a carreira dele como treinador lá nos clubes da região do Rio Grande do Sul, Veranópolis, outros clubes, Esportivo de Bento, acho, uma série de clubes lá. E ele chegou no Juventude. E aí, o Juventude acho que estava na Série B ou na Série C, não sei. Ele não teve êxito assim, pronto. Mas quando o Tite assumiu o Caxias em janeiro de 99, o Tite estava há 2 anos trabalhando como comentarista da Rádio Caxias. Olha só. Uhum. 2 anos ele estava. Você praticamente parou de ser Ele treinador. tinha dado um tempo, pelo menos, na carreira de treinador. E a história do Tite como treinador é muito assim, bem engraçada, assim. Acabou 98, o Caxias lá estava na questão de disputava Gauchão, disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. E a Série C do Campeonato Brasileiro, naquela época, era jogos eliminatórios, né? Era jogo ida e volta, regionalizado e pronto. Quem perdia estava fora. E nós, naquela época de 98, no final de 98, nós não classificamos na Série C, disputamos 2 ou 3 eliminatórias e fomos eliminados, e nós fomos campeões de da Copa do Interior do Rio Grande do Sul no segundo semestre. Pronto. Em 99, eu me lembro muito o senhor Enio Costa Milan, que também não está mais entre nós, mas era um cara que entendia muito de futebol, muito de futebol, e eu era o capitão do time. No final de 98, ele me chamou para uma conversa. Ele falou assim, Turra, jeito dele, Turra, o que tu acha? Vou te dar uma opinião, vou pedir tua opinião. O Tite, como treinador, eu falei assim, o Tite é o comentarista? Sim. O que tu acha? Vocês, dentro das opções que vocês têm, né, seu Enio? Era um senhor já de idade, assim. Dentro das opções que vocês têm, é uma aposta. E pelo que a gente ouve ele comentando, é um cara que se expressa bem, tem boa fala, tem boa pronúncia. Eu acredito, já tem uma história no Caxias como jogador e pronto. E já tem uma história aqui nos clubes da Serra, aqui como treinador. Se for para fazer uma aposta, né, seu Enio? Eu acho que seria uma aposta boa. Pronto, né? Ok, obrigado. Eu fui para minhas férias e pronto. E aí eu fiquei sabendo pela imprensa que o Tite era o treinador do Caxias. E quando eu retornei, e eu capitão, tá, do time. E tem um fato muito marcante do meu retorno para Caxias do Sul com o Tite já como treinador. Eu retornei e eu liguei para o Pé, Vanderlei Berzag, que era o supervisor. Que eu falei assim, Pé, eu vou precisar me atrasar um dia na minha apresentação. Porque eu tive uns problemas aqui em casa, né? Eu estava na roça lá, né? Eu não trabalhava mais, mas quando eu ia para minhas férias, eu ficava na casa do meu pai lá, na roça, lá no interior. Eu tive um problema aqui com meu pai e tem como eu me atrasar um dia? Não, não tem problema, não tem problema. Pronto. Pronto. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei no Caxias um dia depois da reapresentação. Aí quando eu me troquei, vem o auxiliar técnico do Tite falar comigo, Paulo, o Tite quer falar contigo. Ok. E eu pensando assim, pô, eu como capitão, ontem não vim não vim na apresentação, ele vai querer falar comigo? Não, é nada. Ele falou assim, Paulo, tudo bem? Bem educado, jeito Tite, né? Jeito Tite de ser assim. Vou te falar pela primeira vez como capitão. Eu não gostaria de falar dessa maneira, mas eu me dou no direito. Tu, como capitão, tu deveria ter sido o primeiro a chegar na apresentação. Tu, como capitão, tu deveria ter dado exemplo. Aí eu fui justificar para ele, mas eu falei com o Vanderlei, ele me passou. Mas independente disso, com certeza não era problema de saúde, né? Eu disse, não era problema de saúde. Então, independente disso, tu teve 30 dias de férias e tu deveria como capitão. Espero que com essa nossa conversa, o ano nosso seja produtivo, seja bom e pronto, sabe?
foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Nesse processo que ele teve para comigo. E eu, como capitão do clube, eu fui capitão do clube, Flávio, do Caxias, de 93, quando eu subi para o profissional, definitivamente, até 2000, quando eu saí para o Palmeiras. Então, eu sempre fui capitão todos esses anos, assim. E hoje, e não só hoje, naquela época, eu dei razão para ele, sabe? Eu dei razão. O problema que eu tive com meu pai não era grave, não era apenas, né? O problema de levar ele para um hospital um pouco mais distante de Tuparangi, mas nada de mais grave, e poderia simplesmente falar para o meu irmão essas coisas e fazer no meu lugar, né? Então foi esse a minha chegada como capitão, com o Tite como reiniciando a carreira dele como treinador. Foi uma boa lição, foi legal. Foi uma boa lição. Foi uma boa lição. Que eu levo isso para a vida, levei isso para a vida toda, sabe? Para a vida toda.